Quando nós falamos sobre glorificar a Deus, talvez e falar que o propósito principal do homem é glorificar a Deus, isso talvez soe um tanto que estranho no ouvido de muita gente e às vezes dentro da própria igreja. E talvez isso seja um sintoma de como a nossa cultura narcisista tem influenciado a vida dos cristãos, tem influenciado a vida da igreja, de modo que as pessoas vejam palavras como altruísmo, autossacrifício, né? Glorificar a Deus, dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor somente a Deus. Talvez essas sejam expressões que, mesmo comuns em nosso meio, por serem declaradas repetidas vezes, mas elas talvez não sejam tão bem compreendidas, e quando compreendidas, não tão bem aceitas por causa da nossa cultura narcisista, né? Alguns têm falado que essa cultura, chamada de cultura do narcisismo, ela tem basicamente 3 características. A primeira característica seria a trivialidade dos valores, né? Ou seja, nada tem valor inerente, nada é valorizado em termos absolutos. E aí a cultura do descartável, né? Objetos, aparelhos, instrumentos que antes eram feitos para durar décadas, imóveis para durar gerações, em que uma mesa, uma cadeira, uma cristaleira era passada de mãe para filha, às vezes de vó para neta, joias e assim por diante. Nós vivemos hoje a cultura do descartável, a trivialidade dos valores. O grande problema é que nessa cultura narcisista, né, em que a preocupação do eu comigo, do meu bem-estar, e essa forma tão trivial, tão desvalorizada das coisas, não ficam apenas nas coisas, porque as pessoas também começam a coisificar relacionamentos. E não é de se estranhar que, inclusive, psicólogos e psiquiatras comecem a falar, inclusive, da chamada relações flocos de neve, ou geração flocos de neve, né? Em que são jovens totalmente sem convicção, sem postura, sem firmeza, mas que com muita facilidade oscilam, se ofendem, têm os seus valores muito volúveis e relacionamentos líquidos, né? Por assim dizer, que não tem solidez, não tem firmeza, não tem durabilidade. Então essa é uma primeira característica do que é chamado a cultura do narcisismo, essa trivialidade dos valores. As coisas elas vêm muito fácil, elas vão muito fácil e elas são descartáveis, elas são transitórias, elas não são feitas para ter permanência, para oferecer estabilidade, firmeza e solidez, né? Uma segunda característica dessa cultura narcisista que dificulta o fato de nós entendermos e vivermos para a glória de Deus é a chamada autoabsorção ou vida egoísta. As pessoas elas então se veem sempre como consumidoras. As propagandas, o discurso, a argumentação sempre é na tentativa de convencer por que elas devem aceitar. Não é de se estranhar que o próprio Evangelho seja apresentado, às vezes, como sendo algo que deve ser aceito, um Jesus que tem que ser aceito, uma vida cristã que tem que ser aceita, porque as pessoas elas se veem como consumidoras. Então o Evangelho em que Deus é um Deus soberano, Senhor sobre todas as coisas, em que Ele exige obediência, Ele exige adoração, Ele pode condenar os rebeldes, inimigos e desobedientes, por vezes é indesejado em muitas igrejas e em muitos púlpitos, porque o indivíduo que se vê como consumidor, que se vê como aquele que escolhe o pregador, escolhe o canal, escolhe a live, escolhe o evangelho que ele quer ouvir. Nós estamos vivendo uma geração narcisista, em que a glória de Deus ela está sendo jogada de lado, mesmo que as pessoas falem de glória a Deus, de glorificar a Deus, mas na verdade a cultura em que elas estão inseridas e absorvidas por vezes inconscientemente,
tomadas por essa cultura, têm de fato causado um grande dano à igreja, um grande dano à vida cristã e um grande dano à mensagem do evangelho. Então, a segunda característica dessa cultura narcisista é a autoabsorção, né? Ou seja, é o indivíduo em si mesmado, é um indivíduo que tem uma vida egoísta. Ele acha que tudo é para ele, que o centro das atenções tem que ser ele não pode ser repreendido, ele não pode ser humilhado, né? Qualquer discordância com a sua pessoa é tida como um discurso de ódio, porque se alguém disser que ele está errado, é discurso de ódio. Se alguém diz que o que ele faz é imoral, é discurso de ódio. Se alguém reprova alguma atitude dele, é discurso de ódio. São pessoas egoístas, são pessoas que vivem numa vida de autoabsorção, ou seja, elas vivem em si mesmadas. A palavra idiota significa aquele que vive para si mesmo. Mas como é uma palavra que acabou tomando um sentido pejorativo, não é muito prudente chamarmos as pessoas de idiotas, mas na verdade a cultura narcisista, ela é uma cultura idiota, uma cultura voltada para si mesma, uma cultura de autoabsorção, uma cultura de uma vida egoísta, preocupada apenas consigo. A terceira característica dessa cultura de narcisismo é a perda da gratidão. As pessoas, elas então começam a reclamar, criticar, a demonstrar um senso crítico ácido, uma insatisfação contínua, um senso de desprezo por sempre querer o melhor para ela, mas ela mesma não está disposta a mover um dedo para oferecer algo para o outro. E o senso de gratidão é algo que está se perdendo. As pessoas estão perdendo o hábito de dizer muito obrigado. Eu lhe devo este favor. O senso de dívida, o senso de compromisso, o senso de vínculo tem ruído. E isso tem, de fato, também prejudicado as relações fraternas, as amizades, a ideia de nobreza, de respeito e de devoção um para com o outro, de fidelidade, de responsabilidade. Essa cultura de narcisismo tem de fato não só afetado na horizontalidade todos os relacionamentos, mas tem afetado principalmente a nossa relação com Deus. Trivialidade dos valores, autoabsorção ou uma vida egoísta e a perda da gratidão. Essas são três características que têm causado grandes males e que poderíamos desenvolver e analisar com mais detalhes essa cultura do narcisismo, mas o que eu quero trabalhar a ideia de que como que ela tem afetado o nosso senso de dever de glorificar a Deus. Como que tem afetado a nossa convicção de que somos devedores de glória, de dar glória a Deus, de vivermos para a glória de Deus. Primeiro, em Colossenses capítulo 1, do verso 13 ao verso 17, a palavra do Senhor, ela diz assim: Ele, Deus, Deus o Pai, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este, Cristo, está referindo a Cristo, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas essas coisas, nele tudo subsiste. Bom, nós temos aqui a declaração do apóstolo Paulo aos crentes da igreja de Colossos, que Cristo é o centro de todas as coisas, Ele é o merecedor de toda a honra, de toda a glória, de toda a adoração, porque tudo foi criado por meio dEle e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele, em Cristo Jesus, tudo que existe subsiste. Tudo está sustentado pelo poder da sua palavra,
Tudo foi chamado à existência pelo poder da sua palavra. Tudo existe e é preservado pelo poder da sua palavra, porque tudo está preservado e existindo sobre ele. Ele é o fundamento sustentador de todas as coisas. Então ele deve ser o alvo das nossas atenções. Ele de fato é o merecedor de todas as coisas. É ele quem dá valor a tudo que existe, e é ele quem faz com que ele seja o provedor, o nutridor, aquele que sustenta todas as coisas. E por isso toda a nossa vida deve ser uma vida de gratidão, de devoção, de comunhão, de louvor ao nome do nosso Senhor Jesus, né? É curioso porque no hebraico a palavra kabad e no grego a palavra doxa, ela tem ideia de glória, de reluzir, de dar maior fulgor, maior percepção de outras coisas que estão nobres, né? Alguém certa vez definiu que glória é usada para se referir às qualidades ou os atributos de Deus. Então, glória não é um atributo de Deus, mas glória é algo que faz com que percebamos, que admiremos, faz com que a ação e o uso, a manifestação dos atributos de Deus na nossa vida, as qualidades de Deus como justiça, amor, misericórdia, graça, bondade, todas as perfeições, a sua onipotência, onisciência e assim por diante, todas elas se tornem admiráveis aos nossos olhos, né? A ideia de glória, ela se refere aos aspectos essenciais do ser de Deus, né? Aos aspectos essenciais do ser de Deus, ou seja, que Deus em tudo que faz ele é excelente, ele tem dignidade, ele tem merecimento, ele manifesta beleza. O seu amor é belo, é digno, o seu amor é excelente, a sua bondade, a sua graça e a mesma coisa, e todos os demais atributos. Então a glória de Deus faz com que todos os atributos de Deus se tornem mais atrativos, se tornem provocadores de adoração em nós. Mesmo quando olhamos a ira dele sendo manifesta contra os ímpios, contra os demônios, contra os réprobos, isso faz com que olhemos para Deus e dizemos: Deus merece toda honra, toda glória e todo louvor. Mas o Salmo 8, Salmo capítulo 8, verso 1, o salmista diz assim, Davi diz assim: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Então Deus não somente ao criar manifesta a sua dignidade, a sua excelência, a sua beleza, mas o seu mérito de ser elogiado, admirado em todo no exercício de todos os seus atributos. Um teólogo certa vez escreveu um livro chamado A Ideia do Sagrado, e nesse livro ele fala que uma das coisas mais essenciais em Deus, uma das ideias mais essenciais em Deus é uma palavra que ele usa chamado numens, né? De onde vem a palavra fenômeno, né? Numens é a ideia daquilo que chama a atenção, aquilo que atrai a nossa percepção, aquilo que desperta em nós espanto, contemplação, que faz com que nós olhemos para ele com temor, com um sentimento de pequenez, de sermos finitos, fracos, frágeis, enquanto ele é tudo o que ele é. Então essa ideia de glória em Deus, né? É por isso que com muita sabedoria os nossos pais na Assembleia de Westminster, quando escreveram o breve catecismo de Westminster em 1648, e eles escreveram na primeira pergunta: qual é o propósito principal do homem? E a resposta é: o propósito principal do homem é de glorificar a Deus e satisfazer-se nele para todo sempre. Quando nós então contemplamos a glória de Deus, nos basta. Deus, ele é suficiente para nós.
Deus é suficiente para que a nossa vida encontre objetivo, propósito, sentido, valor. Deus, Ele é suficiente para que a nossa vida esteja instaurada, estabelecida em ordem, em progresso, em desenvolvimento, em aperfeiçoamento, em melhoramento. Então tudo que Deus é e tudo que Ele faz e o que Ele manifesta em nós e faz por nós e faz em nós e faz por meio de nós, glorifica o seu nome. Todas as coisas merecem, apontam para o mérito de Deus em ser adorado. É por isso que Paulo em Romanos capítulo 11, texto conhecidíssimo, do verso 33 ao verso 36, Paulo diz assim, Romanos 11, 33 a 36: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Deus, Ele é glorificado. Deus, em toda a sua obra, revela a sua glória. E essa glória, esse numens, essa majestade, esse poder, é algo que nós devemos contemplar, devemos reconhecer, nós devemos glorificar. Mas a pergunta é: se Deus é glorioso em si mesmo, se Deus é suficiente em si mesmo, se Deus é perfeito em si mesmo e nada pode lhe ser acrescentado, por que Ele exige ser glorificado? Por que Deus ele espera ser glorificado? Por que Deus deseja e ordena que nós o glorifiquemos? Jonathan Edwards, um puritano americano do século XVIII, ele escreveu um livro chamado O Fim para o Qual Deus Criou o Mundo. E nesse livro ele dá 3 respostas para essa pergunta: por que Deus exige ser glorificado? E nesse livro, que o próprio título já é sugestivo, O Fim para o Qual Deus Criou o Mundo, ele, em primeiro lugar, ele levanta então a pergunta e ele dá uma resposta, obviamente para, a partir da pergunta, ele direcionar o entendimento correto para a verdadeira questão, E na primeira pergunta seria: se Deus é acima de qualquer necessidade de ser adicionado a ou evoluído de qualquer maneira, se Deus não pode ser melhorado ou se tornar mais alegre, mais feliz, mais satisfeito, através de qualquer coisa, por que Ele estaria disposto a criar? E aí Edward responde que, apesar de Deus não se beneficiar com a criação, Ele admira o seu próprio reflexo nela. Deus, Ele vê a sua beleza na criação, Deus vê a sua majestade na criação, Deus vê a sua soberania na criação, Deus vê a sua perfeição na criação, Deus vê o seu senhorio na criação, e Deus contempla a si mesmo. Deus então é louvado, e Ele se louva a partir da criação, e obviamente Ele exige um compromisso que toda a criação, em especial o homem que é criado à sua imagem, louve a Deus, glorifique a Deus. Em segundo lugar, ele ainda pergunta: se Deus recebe louvor de suas criaturas quando elas refletem a natureza de Deus de volta para Ele, não seria isso uma vaidade pela busca do louvor? Deus não estaria sendo vaidoso em querer ser louvado por aquilo que Ele faz na sua criatura, na sua criação? E a resposta é: a resposta de Edwards é que o desejo pelo louvor em si não é errado. Então não é errado você ser elogiado, não é errado você ser reconhecido, não é errado você receber um prêmio, não é errado você aceitar o reconhecimento. Então não é errado. Ela se torna um pecado somente quando o desejo pelo louvor está enraizado no desmerecimento. Esse não é o caso de Deus, já que o louvor dado a Ele é completamente justo e correto. Então,
Deus seria vaidoso em querer ser glorificado na sua criação? Não, porque o elogio, o louvor, a admiração, a glória somente é pecaminosa quando ela é feita sem mérito. No nosso caso, nós somos pecadores e nós não temos mérito diante de Deus. Por isso que Lucas fala que quando o servo ele faz tudo o que ele é ordenado, em vez de receber o elogio de finalmente você conseguiu fazer tudo, a palavra do Senhor Jesus diz lá que depois de ter feito todas as coisas, ele ainda receberá o título de servo inútil, porque fez apenas o que foi mandado. Mas o grande detalhe é que nós não conseguimos fazer nem aquilo que a Bíblia nos manda, porque em muitas coisas somos deficientes, somos incompletos e somos incapazes de satisfazer as exigências perfeitas e inalcançáveis de Deus. Mas Deus merece, Deus é justo e é correto adorá-lo, porque Ele tem todo o mérito, em toda a perfeição, em todo o poder, em toda a glória manifesta na sua criação. Em terceiro lugar, por esse entendimento do propósito de Deus ao criar ao mundo, vir a sua própria natureza, isso não tiraria a liberdade de Deus para agir sem necessidade. Ou seja, se Deus Ele cria para ser louvado, Deus não teria necessidade de criar e Deus não teria necessidade de ser louvado pela criação? E a resposta é não, porque Deus, Ele louva a si mesmo, né? Nós precisamos então, em primeiro lugar, definir liberdade como habilidade de qualquer pessoa escolher por vontade própria ou voluntariamente. Deus não foi obrigado a criar. Deus não é obrigado a manifestar os seus atributos, mas Deus voluntariamente fez. Deus não se vê na necessidade de fazer essas coisas, mas Ele, na sua soberania, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Ele o fez. E ao fazê-lo, agora Ele tem direito, é justo, é correto adorá-lo, é correto reconhecer a sua majestade. Quando então nós entendemos que toda a criação ela existe para a glória de Deus, Deus ele é autossuficiente, sim, Ele não precisa de nada que lhe acrescente, mas a Ele lhe apraz, a Ele agrada manifestar a sua glória, as virtudes dos seus atributos, as qualidades dos seus atributos, em tudo aquilo que Ele faz, de modo que Ele passa a ser merecedor de elogio, de louvor, de contemplação, de dependência. E aí nossa pergunta, ou algumas perguntas nós deveríamos fazer para nós, né? Primeiro, por que estamos aqui? Para a glória dele. Por que nós existimos? Para a glória dele. Porque a vida merece ser vivida para a glória dele. O que dá sentido e valor à nossa vida? A glória dele. Romanos 12, verso 1 e 2. Paulo novamente diz aqui em Romanos que a nossa vida ela tem o propósito de glorificar a Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Adorar a Deus com o nosso corpo, com a nossa vida, com tudo que somos, é o nosso culto racional. Fazendo essas coisas, então nós estaremos experimentando uma transformação que é boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glorificar a Deus é o propósito de cada um de nós. Uma vida centrada em Deus, que busca agradá-lo. Uma vida nutrida por Deus, que vive na dependência dEle. Uma vida envolvida em Deus e pelas coisas de Deus, de tal modo que a nossa ética, nossos planos, nossos valores, o nosso trabalho, os nossos relacionamentos, tudo é para a glória de Deus.
E aí, finalizando, voltando ao problema inicial, a cultura do narcisismo destrói todas essas coisas, prejudica todas essas coisas. Quando as pessoas perdem de vista a glória de Deus, elas então são tomadas pela trivialidade dos valores, elas são tomadas pelo egoísmo pessoal, de que tudo é deles, por eles e para eles, e a vida então perde a beleza da gratidão. Que Deus nos abençoe a entender em todas as coisas, a perceber em todas as coisas a glória de Deus e a necessidade que temos de glorificá-lo em todo e qualquer momento, em toda e qualquer situação, em todo e qualquer ato, para a glória dele. Amém.